tá? Então, a partir daqui é o que vocês vão ver na gravação, tá? Então, vamos lá, vamos entender alguns conceitos, tá? O que serve a atividade, né? Quando a gente fala em gestão de grade, para que serve a grade, para que serve a atividade? E quando a gente fala em agendamento ou informativo de horários, tá? Existem clientes que usam a grade só para o aluno saber que hora tem aula, ele não faz reserva nem nada, é só para ele saber que hora tem aula. É uma opção. Eu não aconselho, são pouquíssimos clientes que fazem isso, porque aí você consegue também trabalhar a questão da capacidade, você consegue ter um controle melhor do aproveitamento do horário quando os seus alunos fazem reserva e quando você tem que gerenciar isso. Então, você, à medida que eles fazem reserva, se a aula lota, você vê isso nos relatórios gerenciais do sistema, e com isso você consegue ver se de repente não vale abrir uma nova turma, se de repente não vale investir um pouco no espaço e aumentar esse espaço. Então, a utilização da grade para controle de acesso, né, que é o aluno fazer reserva, o aluno fazer check-in, ter que cuidar disso e tal, isso é muito interessante não só pela questão da distribuição de alunos por horário, mas também para você saber se os horários estão sendo bem aproveitados, para você gerir o seu espaço e as suas atividades, de repente distribuir mais horários ou retirar horários, às vezes algum horário não é eficiente, só te dá custo em vez de lucro. Então, gente, se você não usa ainda a grade, agendamento, o que eu aconselho é que comece a utilizar. E aí tem alguns casos que você vai pensar, mas o meu estúdio, minha academia é pequeno, os meus alunos não isso, não aquilo. Hoje em dia, ninguém tem dificuldade em fazer isso, gente. Ninguém mesmo, tá? Você fala, mas eu tenho muito cliente de idade avançada. Para eles, no caso de um cliente que realmente não consegue, você tem quando você libera para o aluno fazer a reserva, quando você deixa liberado para ele fazer o check-in, você ou um colaborador seu conseguem fazer por ele no menu grade dentro do Evo. Tá? Então, a pessoa te procura, ou procura o seu colaborador, ele vai lá e insere. Porém, mesmo essas pessoas que antes, a gente se baseia muito no antes, esse é o problema. Antes não conseguiam mexer no celular, antes não conseguiam fazer, hoje conseguem. Hoje eles têm WhatsApp, estão no grupo da família, hoje eles têm Facebook, hoje eles acessam e-mail. Então, assim, a questão deles utilizarem a grade, por padrão, uma pessoa com idade avançada vai tentar se recusar a fazer por resistência a aprendizado. Isso é padrão, a gente sabe que pessoas com mais idade... Hoje a gente tem muitos casos diferentes, a gente tem muita gente que está indo de contramão a isso, mas que a gente sabe que a maioria das pessoas de idade avançada nem tenta aprender, eles já dizem o não da primeira vez. Então, às vezes, você de repente mostrar para ele, na hora da venda, alguns lugares usam isso como artifício. Na hora da venda, você pega o celular da pessoa, baixa o aplicativo para ela, loga no aplicativo dela e faz ela assinar o contrato pelo celular. E nesse caminho já vai mostrando, ó, vai ser aqui que você vai clicar aqui, ó, e ó lá, ó a grade aqui. As suas aulas estão com o agendar escrito, tá vendo? O horário que você quiser fazer, você vem e clica. Aí você mostra descompromissadamente, a pessoa percebe que é fácil. E aquilo que ela falaria não para você se você só perguntasse, com essa exibição, ela já vai fazer por conta própria, tá? Mas lembrando, tá, gente, que pessoas de público especial que não consigam utilizar, você consegue fazer por ela via menu grade, tá? Então isso não vai ser um problema. E as outras pessoas todas não têm desculpa, tá, gente? Quem assiste Netflix, quem tem Instagram, quem tem Facebook, quem tem WhatsApp, vai conseguir fazer agendamento por conta e vai conseguir gerenciar isso sem problemas, tá? Uma nova tendência do mercado são planos onde o controle de sessões, o controle de aulas que o aluno faz fica na mão dele e não na sua. Isso é melhor até porque se você tiver um problema, se o professor adoecer, se tiver uma fiscalização e você tiver que fechar um dia para ajustar as coisas, em vez do cliente vir te cobrar esse dia fechado, você deixa a reserva na mão dele. E se ele vier questionar, fala, você tem liberdade para fazer reserva. O que você não fez hoje, você pode fazer amanhã. Então você faz uma reserva por dia, legal, mas o seu contrato é um pacote de 40 sessões. Então você pode fazer 2, 3 reservas num dia só e nenhuma no outro.
a liberdade está toda na sua mão. Então você tira a sua responsabilidade de ter que dar uma aula por dia para esse cliente e põe na mão dele de como ele vai fazer as aulas dele, tá? Isso então facilita um pouco o processo, põe a responsabilidade do controle na mão dele e deixa você um pouco mais livre para cuidar da gestão e um pouco mais livre para gerar um relacionamento com ele de uma forma mais despojada, vamos chamar assim, tá? Então, baseado em tudo isso, o conselho que eu dou é usem a grade para tudo. E hoje ainda mais, né? Quem está reabrindo agora sabe que está sendo exigido de vocês um controle maior de ocupação, um controle maior de pessoas dentro da academia, um controle maior de presenças e faltas, e nada como a grade para fazer isso, tá? Então, por exemplo, tá? Por que eu estou falando disso? Quem tem musculação e grade de atividades, geralmente musculação não entra na grade, musculação livre, tá? Porque o cara chega em qualquer hora, treino e vai embora. Você não tem problema de capacidade máxima numa sala de musculação, geralmente. Porém, hoje tem. Hoje você tem um limite de pessoas por hora. Então, você lança na grade a atividade de musculação de hora em hora. Isso restringe lá quantidade de pessoas por hora, gerando esse controle que você precisa ter, que você é cobrado em ter. E também gerando a consciência no cliente que ele tem que olhar na grade, ele tem que reservar. Tá? Agora, o melhor momento para fazer seus alunos acostumarem com grade, aqueles que falam que não fazem, que não tem, que não conseguem, eles vão ter que fazer, não tem escolha. Se eles querem treinar, eles vão ter que fazer por responsabilidade, não por conveniência, porque se eles não fizerem, eles podem estar colocando vidas em risco. É isso, tá? Então, esse é o argumento que vocês têm que usar. Nesse período, não é a hora de fazer as vontades do cliente, não é a hora de relaxar a mão na cobrança, agora é a hora de apertar, de firmar, que não é que você está reabrindo pós-quarentena que você vai se expor a um problema, porque numa dessas você toma uma multa que te faz falir. Então você tem que ser rígido e fazer ele entender que não é uma escolha sua, que não é uma escolha dele, que é um consenso de que vidas podem ser perdidas se essas atitudes não forem respeitadas. E aí não tem ser humano são que vá contra isso, que vai te questionar, tá? Mas enfim, vamos ao que interessa. Primeira etapa desse processo, então, para a gente poder utilizar a grade e gerir essa grade, é criar as atividades, fazê-las existirem no Evo. Então, primeiro passo, menu administrativo, atividades, tá? E aqui está a minha lista de atividades, as atividades que eu já criei, tá? Vou expandir aqui a lista porque eu tenho mais uma. Então, aqui são todas as atividades que existem na minha academia, tá? Então, eu tenho, como eu falei para vocês, ó, eu tenho uma musculação, eu tenho algumas atividades especiais e outras normais, tá? O que seria isso? Eu tenho dois tipos de horário. Eu tenho horário previamente definido e horário sob demanda. Né? Vamos entrar aqui no Cross, eu já vou falando da atividade, aí eu explico essa diferença. Eu entrei aqui, deixa eu voltar para mostrar para vocês. Eu entrei na edição, tá? Se eu clicar em nova atividade para criar uma nova atividade do zero, eu vou para a mesma tela, diferença aqui com os campos em branco, tá? Então, quando a gente cria uma nova atividade ou quando a gente edita uma atividade existente, a gente vai para a mesma tela, tá? Deixa eu só ele carregar aqui. É que o sistema está carregando. Deixa eu atualizar a página aqui. Deve estar rolando a atualização, fica um pouco lento. Vou voltar aqui para o dashboard.
Deixa eu ver se a gente está com algum probleminha. Pronto, carregou. Então, gente, só recapitulando então aquilo que eu tinha dito, se eu clicar em nova atividade, eu vou exatamente para a mesma tela que eu vou mostrar para vocês, só que com todos os campos em branco, tá? Eu vou entrar em uma já existente, vamos aqui no RPM, vou clicar em editar, então seria uma edição das informações, das configurações, mas são exatamente os mesmos campos, tá? Então aqui é o seguinte, como são definidos os horários? Previamente ou sob demanda? Qual é a diferença? No previamente são atividades que ficam definidas especificamente no horário, tá? Então, são fixos ali naquele horário. Então, por exemplo, a aula da segunda, quarta e sexta às 8 da manhã, terça e quinta às 19, aquelas aulas que, independente de ter alunos já matriculados ou não, vão acontecer naquele horário, tá? Vão estar ali naquele horário. Sob demanda são as atividades que só aparecem quando o aluno marca, tá? Então elas têm um parâmetro muito parecido com consulta. Quando você marca uma consulta que só aparece na grade tanto do médico quanto na sua, né, na agenda, tanto do médico quanto da sua, quando é marcado, tá? Geralmente utilizado para avaliação física, para avaliação com endócrino, com nutricionista, se você tem uma parceria com massoterapeuta, com fisioterapeuta, as sessões deles são sob demanda, tá? No meu caso, estou usando a avaliação física no padrão sob demanda, então depois a gente dá uma olhadinha também, tá? Essa atividade aqui é uma atividade previamente, que é uma aula de RPM, uma aula de bike indoor, tá? Então nós temos aqui a foto, nesse selecione eu coloco essa foto, tá? Ela personaliza ali a bolinha da atividade e dentro do aplicativo o aluno visualiza também essa foto lá, tá bom? Aí eu tenho aqui a cor do quadrante, então aqui é a cor dessa atividade dentro da grade, tá? Então eu tenho aqui, eu escolho a cor que eu quero, tá? Então eu acho que, se não me engano, é essa aqui que está definida atualmente. E aí essa cor vai ser a cor da atividade na minha grade do Evo, tá? Dentro do Evo para mim, não para o aluno. Para o aluno não vai ter diferença de cor. Aí eu tenho aqui, ó, aula virtual. O que significa? Com essa opção habilitada, eu consigo disponibilizar um link, tá, para o meu aluno acessar via Fit, que pode ser o link de uma live, de uma sala de reunião, tá? Ou pode ser o link de um vídeo, tá? Da gravação de um vídeo. E aí, utilizando essa opção, eu tenho duas formas de disponibilizar o link, tá? Habilitando aqui, eu tenho link padrão da aula virtual. Então, se eu clicar aqui, eu coloco um link padrão. E como é que funciona? Se eu ponho o link padrão aqui, qualquer aula de RPM vai ter o link que eu pôr aqui, tá? Então, vai ser o mesmo link para todas as aulas RPM que eu pôr na grade, tá? Agora, se eu vou fazer live, tá? E eu quero que cada live tenha um link diferente, eu só habilito a aula virtual do jeito que tá, não vou colocar o link aqui em link padrão, e quando eu pôr os horários das atividades na grade, eu coloco o link individual em cada aula, tá? Por quê? Qual que é a situação que entra aqui? Eu vou fazer minhas aulas todas vão ser em live, então vou apresentar minhas aulas todas no Zoom, ou no Google Meeting, ou no Teams, a ferramenta que você preferir. Só que eu não quero deixar um link padrão para que o meu aluno não guarde esse link, pare de me pagar e continue fazendo aula. Então,
eu vou fazer um link para cada reunião, assim cada reunião vai ter um link único. Então, quem entrou na aula de ontem não vai conseguir entrar na aula de amanhã, porque é outro link. Então, eu só habilito a aula virtual, não ponho nada no adicionar, e lá na grade eu coloco, tá? Eu tenho já uma aula configurada assim, quando a gente for para a parte da grade, eu mostro para vocês, tá? Então, eu vou tirar aqui, vou deixar essa só como presencial. E aí, gente, vocês têm que entender isso, tá? Se não tiver, se eu habilitar o aula virtual, dá para usar essa atividade nos dois frentes, tá? Como presencial e como virtual. Qual é o problema? Qual é o conflito que pode acontecer? Capacidade, tá? Que é a minha capacidade padrão. Uma aula virtual pode, por exemplo, se você usa o Zoom, dá para ter, se eu não me engano, até 150 pessoas na sua reunião. Se é o Zoom pago, pode ter até mais. Só que, digamos que é sala de RPM, e aí eu só tenho 20 bikes na minha academia. Então eu vou por 150 de capacidade, por causa do Zoom, mas aí se eu usar também para aula presencial, bateu 20 bike não cabe mais ninguém, não tem mais como fazer. E se tiver 50 pessoas fazendo reserva para aula presencial, entendeu? Então se vocês forem, por exemplo, streamar uma aula presencial, então vocês vão ter aula presencial e vão ter ela em live, então, criem uma atividade na grade só para controle de presenças e uma outra atividade no mesmo horário só para aula online. Então, uma se chama, por exemplo, só RPM e a outra RPM online, por exemplo, tá? E como é que eu mudo o nome? Campo atividade. Então, aqui, ó, RPM. Nesse exemplo que eu falei, eu criaria outra com RPM online aqui, tá? Assim, quem está na aula online só visualiza o link. Grupo de atividade. Isso aqui eu uso para vincular a aula a um contrato ou um serviço, tá? Que é para que o sistema considere as condições de venda na hora de permitir que o aluno faça a reserva ou não, tá? E condições de venda, então seria o quê? Se eu limito a quantidade de vezes que ele pode fazer essa atividade, se eu coloco lá número XYZ de sessões que ele vai ter dentro da vigência do contrato dele, tá? Se ele vai poder fazer a reserva ou se eu que vou colocar ele na aula na hora da venda, que tem essa diferença também, que é a famosa matrícula, né? Então, se eu vou matricular ao invés dele se inscrever, dele fazer check-in, é aqui que a gente define, tá? Então, aqui não, na verdade é no contrato, mas é por meio dessa grupo de atividade que o sistema limita, tá? E aí, então, após o grupo de atividade, aí eu aconselho sempre você criar um grupo por atividade, tá? Para você ter liberdade de criação de contratos, tá? Quando você tem um grupo por atividade, você pode criar o contrato que vem de só RPM, você pode criar o contrato que tem tudo, aí você põe todos os grupos, você pode criar um contrato que dá acesso a um grupo específico de aulas, e aí, se você muda isso no futuro, você não precisa editar o contrato antigo para fazer o novo funcionar sem interferir em quem já tem o antigo, etc. Tá? Você tem liberdade para criar contratos diferenciados sem ter que mexer nos antigos. Se você criar um grupo, por exemplo, chamado ginástica, aí eu ponho lá o Jump, Step e o RPM, aí no futuro eu faço um contrato que vai vender o RPM isolado. Eu vou ter que vir aqui, editar o grupo de atividade, criar um grupo só para RPM, ir lá no contrato antigo, adicionar o grupo de RPM no contrato antigo para aqueles clientes que ainda têm ele, aí eu vou no contrato novo e crio só para RPM. Então, quer dizer, eu tive que editar coisa antiga para fazer uma coisa nova. Se eu faço assim, e já crio o contrato hoje, no futuro, quando eu criar um novo contrato, eu não vou ter que mexer em nada antigo. Só vou lá e crio um contrato novo e pronto, tá? Aí nós temos aqui, grupo de níveis. O que faz o grupo de níveis? Ele te ajuda a, a controlar quem pode fazer a aula ou não, tá? A controlar o nível dos alunos. Então, como é que funciona? Eu vou até abrir aqui, vamos falar do grupo de níveis. Vou abrir uma nova aba, abrir uma nova guia. Vocês estão vendo aí a guia que está carregando ou vocês ainda estão na tela da configuração de atividade? Alguém me dá uma luz aí no chat da reunião só para eu saber se vocês estão conseguindo visualizar a outra aba que eu abri. Vocês estão vendo minha tela de níveis então, né?
Beleza. Então, ó, administrativo níveis, tá? É onde eu crio meus grupos de níveis. E o que meus grupos de níveis vão fazer? Eles vão controlar os níveis das atividades, os níveis dos clientes e os critérios de promoção. Ou seja, tá? Vamos lá. Vou aqui em adicionar níveis, vou criar um, tá? Posso carregar um modelo de nível. A minha base não tem modelo para puxar, porque minha base é teste, tá? A de vocês vai ter vários modelos, principalmente modelos de artes marciais, inclusive da Allianz, tá? Se vocês utilizam, se tiver arte marcial e utilizar o padrão Allianz ou o padrão de outras artes marciais, tem o padrão para puxar. Se usar esse padrão, ele demora para carregar, porque o padrão é extenso, tá? Tem bastante nível. Eu vou criar um do zero para vocês entenderem como é que funciona. Eu vou criar um para o RPM. Então, eu vou chamar o nome do grupo RPM, por exemplo, tá? Aqui eu posso já vincular a minha atividade, ou eu posso deixar em branco, não preciso pôr aqui, que eu posso vincular lá na atividade, na configuração dela, não preciso colocar a atividade aqui, tá? Ou lá ou aqui, tanto faz, como vocês preferirem, tá? Parâmetro de progresso, eu tenho o número de sessões ou o número de dias. Qual a diferença? O número de sessões, ele vai levar em consideração se o aluno fez ou não aulas. Número de dias, não, é passar o tempo, independente de quantas aulas ele fez. Passou o tempo, deu o critério, tá? Então, por exemplo, esse aqui eu vou fazer em número de dias, tá? Aí vamos por os níveis. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar nível 1, basicamente. Quantidade de dias eu vou colocar aqui 60 dias para ser promovido, tá? Nível 1 vou deixar na cor branca. Aí vou para nível 2. Aí nesse eu vou colocar 120 dias, tá? E esse eu vou mudar para cor azul. E nível 3. Aqui eu vou pôr vou pôr aqui 200 dias, mas só para ele aceitar, tá? Porque o cara chega no nível 3, ele é o meu nível máximo, então não vai ter outro nível para ele subir, tá? Vou pôr aqui um vermelhinho. Então eu criei 3 níveis, tá? Dentro do grupo de níveis Bike RPM, tá? Parâmetro de progresso em dias, então ele vai olhar assim, o aluno começou, foi inscrito no nível, ele vai contar dia por dia, a partir de ali. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, vai direto, tá? Ele não vai levar em consideração as aulas feitas. Já esses outros dois, eles estão configurados para sessão, tá? Então, se eu clico no lápis aqui, ó, número de sessões, e aqui tem o número de sessões. O iniciante, ele demora 32 sessões para passar para o intermediário. Intermediário 30, avançado 30 para chegar no máximo. E aí, gente, o sistema não promove sozinho, tá? Você que tem que promover o aluno. Então, criei o meu grupo aqui em gerencial níveis. Eu visualizo como é que anda o nível dos meus alunos, tá? Então, ó, status de clientes ativos, progresso concluídos. Vou colocar aqui os filtros de outros tipos também, tá? Para eu dar uma olhada aqui como estão os meus alunos. Então, ó, eu tenho o Renato em 2 tipos de níveis, que é o grupo Cross e o grupo Step. No Cross ele está no Odd, no Step iniciante, tá? Aluno novo. Então, ó, no Cross ele fez 5 sessões de 160, no Step ele ainda não fez nenhuma, tá? Eu posso passar ele de nível agora. Então, digamos que ele está lá no Cross, fez 5 aulas, eu vi que ele tem nível já para ser ir para o nível para cima. Então, ó, passar de nível. Grupo O, tem o Odd, RX e Performance, que são os níveis do Cross que eu configurei. Vou passar ele para RX porque ele está indo bem. Ele começou agora, mas ele já devia treinar em outro lugar, ele está com nível bom. Então eu passei ele para RX, zerou as sessões, porque ele acabou de entrar na RX, um nível novo. Já no Step ele ainda está no iniciante, vou deixar ele quietinho. Quando ele atingir 32 sessões, ele vai aparecer para mim já no concluídos, tá? E aí eu tenho que passar, eu sempre tenho que passar, tá bom? O sistema não passa ninguém sozinho de nível. Então, beleza. Criei lá o nível do Step. Vou até atualizar a página que não vai aparecer aqui de cara. Tem que atualizar porque eu acabei de criar, tá? Então, primeiro eu crio o nível, depois vai na atividade, que vocês não vão precisar fazer isso que eu fiz agora. Então, eu tenho o grupo de níveis aqui, ó, RPM. Então, eu coloquei aqui no meu grupo de níveis o grupo RPM. Beleza? Primeiro passo para a configuração da aula com o grupo de níveis é criar o grupo.
Segundo passo, vincular aqui. E o terceiro passo nós vamos ver quando a gente entrar na configuração de horário, tá? Aí tem a capacidade padrão, que é o máximo de pessoas que cabem, e a duração, o tempo de duração da aula. No caso da aula previamente definida, isso é sugestivo, tá? Isso é para ajudar, é para auto-preencher os campos de capacidade de duração na hora que eu estiver criando os horários. Só para ajudar. Se eu tiver um horário específico, capacidade diferente, horário diferente, 1, 2 ou 3, beleza, na hora que eu estiver lançando na grade, eu mudo só naquele dia horário específico, vou lá nos campos e mudo, tá? Agora, a capacidade padrão e duração padrão no sob demanda, não dá para mudar. Ele é o que vai ser considerado, tá? Aí eu tenho tags, não é obrigatório tag, tanto que vocês podem ver que não tem um asterisco de obrigatório. Tags seriam palavras relacionadas a isso aqui. Então, ó, bike, aeróbio, coletiva, homens, mulheres, pedalada. E assim vai, tá, gente? Palavras que têm relação com a aula para facilitar em pesquisa em grade, pesquisa em relatório gerencial, tá? É para você puxar por parâmetros. Então, essas tags podem ser parâmetros comuns entre aulas. Por exemplo, coletiva. Todas as minhas aulas de ginástica coletiva, eu posso pôr essa palavra aqui. Quando eu filtrar coletiva, todas as aulas que tem essa tag vão aparecer para mim na tela. Então, é essa. Jump, step, etc. Tá? Descrição também não é obrigatório. Posso pôr um resumo do que é a aula ou algo mais direto, tá? No caso da descrição, se você usa Gympass, tá? Se você vai utilizar a integração nova com Gympass, você coloca aqui a descrição da aula, pode ser o próprio nome da aula, não precisa ser uma coisa muito elaborada, tá? Porque isso é obrigatório, tá? Para o Gympass, para integração com o Gympass, para aparecer lá no aplicativo deles, tem que ter uma descrição. Para o Evo não é, mas para o Gympass é, tá bom? Aí tem aqui, quais clientes poderão participar dessa aula? Todos os clientes ou apenas clientes que compraram o contrato ou serviço no grupo da atividade? Vamos lá, o que é isso? Todos os clientes, qualquer um que tiver um contrato ativo na minha academia, independente do contrato, vai conseguir fazer essa aula. Qualquer um, tá? Sem restrições. Ele não vai olhar para restrição, ele não vai barrar ninguém. Apenas clientes que compraram o contrato ou serviço. Só quem comprou o direito a fazer a aula. E aqui ele vai olhar para a quantidade de sessões, dias da semana e etc. que eu configurei no contrato. Só nesse. Nesse todos os clientes, não. Em todos os clientes, enquanto a aula estiver na grade, o cara vai conseguir fazer reserva e participar, independente dele ter direito a via contrato ou não. Esse todos os clientes ignora o contrato. Ele só olha se o cara tem um contrato ativo. Tem contrato ativo? Então pode fazer. Então ele ignora o que você configurou no contrato em relação a aulas. O apenas clientes não, ele vai levar em consideração. Então é o apenas clientes que vai barrar o cara que não tem direito a fazer aula, que vai limitar a quantidade de sessões. Então consumiu as sessões ali, não dá mais, você não tem mais sessão. É apenas clientes que faz isso, tá? Aí eu tenho permitir que o cliente reserve. Sim, então isso aqui é para quando eu quero que o meu aluno entre lá no aplicativo Fit ou no portal do aluno e faça a reserva do horário, tá? Vai ser gestão dele de quando ele vai fazer a aula. Aí eu venho aqui embaixo em aplicativo /site e aí eu vou definir questões de período de reserva, ou seja, quanto tempo antes da aula começar ele já vai poder fazer a reserva e quando isso vai parar, tá bom? Então, 5 dias antes da aula começar, já dá para o meu cliente fazer reserva. Então, 5 dias antes do horário da aula, ele vai entrar lá e já vai estar liberado para ele fazer o agendamento e guardar a vaga dele, tá? Aí eu tenho encerra a reserva quanto tempo antes ou tempo de tolerância. Qual é a diferença? Tem que escolher um ou outro, não dá para usar os dois, tá? E o encerra a reserva, antes da aula começar, ele fecha, o aluno não consegue mais fazer reserva, ele não consegue mais se inscrever, e aí ele não permite que mais ninguém se inscreva. Então, se eu pôr aqui 10 minutos antes da aula, 10 minutos antes da aula ninguém mais consegue se inscrever, tá bom? E tempo de tolerância é o inverso. Então, depois que a aula começou, no meu caso aqui, 10 minutos depois que a aula começou, ainda dá para reservar. Por exemplo, a aula às 19. Até 19h10 ainda dá para o aluno fazer o check-in para entrar na aula, tá? Fazer a reserva. Se alguém usa o Gympass, deixa eu já explicar para vocês uma coisa que eu falei aqui em check-in.
Só para não confundir, no Gympass existem duas coisas, reserva e check-in, tá? Qual é a diferença entre esses? A reserva, ele vai guardar a vaga dele na aula, então ele vai guardar lá o espaço dele, o horário que ele vai fazer a aula, e o check-in é a validação para ele fazer, para ele entrar e você receber a diária. Tem que ter os dois, reserva e check-in. Reserva guarda a vaga, check-in valida a entrada. No Evo a gente chama de check-in, tá? Que é só a reserva que já libera o acesso por conta das configurações do contrato, etc, tá? Então quando eu estiver falando aqui em check-in, estou falando do seu aluno, tá? O Gympass não entra em todas essas regras que nós vamos olhar agora. Se você usa Gympass, tudo isso aqui não vai valer para eles, tá? As regras de reserva e etc. são o próprio check-in, o próprio Gympass que definem, tá? Aí eu tenho aqui, ó, uma falta pode ser justificada até quanto tempo antes. O que é isso? Quando você lança uma falta para o seu cliente, existe uma coisa lá que chama justificativa, que vai gerar uma reposição para esse aluno, tá? E essa reposição geralmente é utilizada quando é matrícula, tá? Que aí o seu aluno vem, te avisa, você lança a falta para ele, dentro do período que você definir. Então, por exemplo, ele vai ter que me avisar até 1 hora antes da aula. Se ele me avisar que não vem com menos tempo que isso, eu ponho falta, libera a vaga, mas ele não vai ter uma reposição gerada, do jeito que está aqui, tá? Ou para mim não tem problema, ele avisa quando quiser e gera. Ou eu não vou usar a reposição, que é o meu caso aqui. Eu estou deixando tudo na mão do cliente, então não vou ter mecanismo de reposição. Só em casos esporádicos, excêntricos aí, que o cara realmente não conseguir e vier me pedir depois e tal, eu deixo sem restrição que eu consigo gerar reposição mesmo depois da aula. Porque, o que eu falei de eu deixar na mão do cliente? Tá aqui, ó. Permitir sair da atividade até quanto tempo antes do início. Isso aqui faz com que o meu aluno desfaça o check-in por conta própria. E aí não é reposição, é recuperar o check-in, tá? Só gera reposição quando eu lanço a falta e habilito a justificativa nesse lançamento da falta. Só assim que gera uma reposição. Quando eu habilito essa opção, permitir sair da atividade, aí eu pus aqui até os 5 minutos antes da aula ele pode sair, ele desfaz a reserva dele. Então ele recupera esse check-in dele e ele abre a vaga, basicamente, tá? Seria, por exemplo, você combina com um amigo de tomar um sorvete, tomar um chopp, e aí até um certo tempo antes você fala, putz, cara, não vou conseguir ir. E aí ele não fala, não, tudo bem, vamos remarcar então. Você ganhou ponto, ele não ficou bravo porque você faltou. Então você consegue remarcar com ele, tá? Aí temos aqui, permitir escolher o número da vaga. Essa opção, ela é utilizada exclusivamente em aulas de bike, tá? Que é o meu caso, que é uma aula de RPM. Por quê? Imagina o seguinte, eu pus aqui que eu tenho 18, capacidade padrão 18. Então eu tenho 18 bikes, as 18 estão numeradas. E o meu aluno vai escolher o número da bike que ele quer pedalar. Então eu habilito essa opção. Na hora de fazer a reserva, ele escolhe o número da bike. E aí, quando ele chega lá, aquela bike, a bike número 5, que ele escolheu, é para ele. Se tiver alguém lá, fala, amigo, eu reservei essa bike. A pessoa vai ter que se atentar em qual ela reservou e ir para a bike dela, tá bom? Aí eu tenho permitir, exibe no aplicativo do aluno Fit, então vai aparecer no aplicativo do aluno, tá? Utiliza o OD, você vai habilitar só em aula de cross-training, tá? Que é para o seu aluno poder registrar após terminar a aula. Então ele faz a reserva, faz a aula, terminou a aula, ele vai lá e registra o resultado dele, tá? Então quando você prescreve o treino OD, você fala qual vai ser o tipo de resultado e no final da aula ele vai e registra o resultado dele. E também utiliza o OD, permite que ele registre o personal record dele. Então, o máximo de peso que ele levantou em certos exercícios, ou o máximo de tempo que ele levou em certas dinâmicas de treinamento fechadas. Então, utiliza o OD, permite tudo isso, tá? Finalizar a atividade automaticamente após o horário significa que acabou o horário da aula, o minuto seguinte a aula é finalizada sozinha. E o que é uma finalização de aula? Validação de presenças e faltas. Então, os alunos fizeram as reservas, o professor foi lá, deu a falta para quem não foi na hora. Para que o sistema valide essas presenças e faltas, a aula tem que ser finalizada. Se não tiver habilitado aqui, alguém tem que finalizar manualmente. E se esquecer, não vai computar a presença e falta de quem estava lá dentro. Habilitando essa opção,
o sistema fecha sozinho e valida sozinho, tá? O coordenador técnico e o gestor conseguem reabrir a aula depois e ajustar, caso falte o lançamento de alguma presença e falta que não foi feito na hora, tá? E tudo isso que a gente viu agora é de uma atividade previamente definida, tá? Quando a gente fala de atividade sob demanda, vou mostrar aqui na avaliação física. As diferenças são poucas, tá? Então, toda essa parte de cima é muito semelhante. Aí nós temos dois campos aqui que não tinha na outra, que é o professor e área. Então, em professor, você escolhe todos os profissionais que que estão aptos a participar dessa atividade. E em área, você escolhe o local onde vai acontecer, tá bom? A área é obrigatório e o professor também. Nas outras, não são. Aqui, a duração ela é obrigatória, a capacidade não. Se você deixa a capacidade em branco, na hora de lançar essa atividade sob demanda, você consegue pôr a capacidade, tá? Todo o resto é igual. A diferença é que nessa atividade não dá para utilizar o cliente fazer reserva, tá? Porque a atividade não vai estar na grade, o aplicativo não tem o mecanismo de reserva para atividade sob demanda e nem é legal ter. Porque essa atividade, ela fica aberta, você consegue lançar em qualquer horário, entre aspas. Então, o seu aluno pode acabar marcando 3 horas da manhã uma atividade e ele vai querer fazer esse horário, é o horário que ele pode, entendeu? E aí o profissional não tá lá, eu tô fechado, tá todo mundo dormindo. Então, para você não correr risco de absurdos, né? Você deixa em não e você lança na grade. Então, o aluno vai lá, por exemplo, ele compra minha avaliação física, eu vendo o serviço de avaliação física para ele, valida a permissão, e aí eu consigo colocar ele na aula. E aí o restante todo muito semelhante, tá? Só tem mais uma opção aparecendo aqui, ó, validar horários do professor, que aí ele olha, se eu tiver configurado lá no colaborador, os horários de trabalho do meu colaborador, então eu coloquei lá na aba horários do meu profissional, horário que ele trabalha, né? Na hora de lançar essa atividade na grade, ele vai olhar para o horário de trabalho do meu colaborador. Ele vai acusar que tem um conflito. Esse conflito pode ser o horário do professor, ele não está no horário dele, ou pode ser que ele esteja no mesmo horário, no mesmo dia e horário, dando uma aula. E aí ele te avisa para você não. Você pode agendar mesmo assim, mas aí é por sua conta e risco, porque você foi avisado que vai ter conflito, tá? Então, beleza. Falamos da configuração de atividade. Vou entrar agora na configuração de grade e aí eu faço a pausa para tirar as dúvidas, tá? Então, criei e configurei as atividades, tá? Quando você cria uma atividade sob demanda, você tem um botão que aparece, salvar e configurar horários, que vai direto para a tela que nós vamos ver agora, tá? Se eu não estou editando aula nenhuma, só quero editar um horário, botão verde horários aqui em cima, tá? Então, aquele salvar e configurar horários ou vir direto aqui dá no mesmo lugar, tá? Essa é a minha grade, eu já tenho alguns horários lançados aqui, eu vou lançar mais pro conjunto de vocês, para a gente ver como faz, tá? Essas atividades aqui foram do último webinar que eu fiz e algumas já mais antigas, que são matriculadas, né? Atividades que já tem aluno matriculado eu não consigo mais tirar. Então é bom que vocês saibam disso, tá? Nós vamos ver aqui, ó. Por exemplo, eu tenho data inicial e data final, que é o período que essa aula vai ficar disponível. Data final vazio, que é opcional, é quando a aula não vai ter fim, sempre vai ficar na grade, tá? E aí, se eu matriculei pessoas, para eu encerrar ela num certo período, eu preciso tirar as pessoas da aula naquele certo período. Então, eu preciso tirar as pessoas da atividade para que eu consiga encerrar. Eu não fiz isso, eu não consegui encerrar, tá bom? Aí eu tenho aqui, ó, dias da semana. Então, eu sempre penso em uma aula específica, tá? Então, vamos lá. Vou pensar aqui segunda, quarta e sexta, tá? Minha aula de cross. Vou pôr no horário das 19 horas, tá? Então, é por faixa de horário. Nível. Essa aula é o WOD, que é o meu nível inicial. Então, aqui, ó, outra parte de nível. É aqui que eu defino qual horário e qual nível, tá? Professor, não é obrigatório para o meu Evo, mas é obrigatório para a integração do Gympass, tá? Então, vamos lá, eu vou colocar aqui, vou colocar a mim mesmo.
A área também não é obrigatório por Evo, mas é obrigatório para integração com o Gympass, tá? Então, quem usa integração tem que pôr esses dois. Capacidade puxou a padrão, e aquilo que eu falei. Essa aula tem capacidade diferente, eu mudo aqui, ó. Tem duração diferente, eu mudo aqui, ó. Tá? Meta. Se você tem Evo Start, a meta você só vai conseguir utilizar em gerenciar atividades para ver o aproveitamento da aula. Se você tem o Evo Pro, ou se você já está nos novos planos, que são o Premium e o Black, você tem um recurso chamado remuneração, ó. Você tem aqui administrativo e remuneração para configurar e gerencial remuneração para gerar esses relatórios, tá? Você consegue usar isso para gerar a remuneração dos profissionais, para gerar os pagamentos dos profissionais, para o sistema calcular sozinho, automaticamente, tá? Então ele vai levar em consideração o professor que está aqui, tá? O nome da aula, o horário, a duração dela e o que você colocar aqui em administrativo remuneração para fazer esse cálculo, tá bom? E aí a meta faz o quê? No caso da remuneração, aumenta, tá? Então eu tenho capacidade 15, meta 12. Se atingir 12 pessoas nessa aula, vou dar um exemplo. Eu tenho duas formas de remunerar: hora aula e alunos por aula, certo? Então eu posso pagar por aluno ou por hora. Por hora, defino com o meu professor R$50 hora aula do cross training. Mas se ele bater a meta, vai ser R$70. Então, o sistema vai olhar para isso. Bateu meta, 70. Não bateu meta, desconto vai para 50, tá? Data início e fim. Se for por aluno, é a mesma coisa. Vai estar lá por aluno X. Se bater meta por aluno, aumenta, tá? Então, ó, coloquei aqui o cross das 19 horas, segunda, quarta e sexta. Adicionei tudo, vou até abrir aqui o horário da noite para vocês verem, tá? E aí clico em adicionar e ele entra aqui na minha grade, ó, cross, cross e cross, tá bom? Vou pôr terça e quinta agora, tá? Às 18. Às 18 aparece a tarde, então eu vou abrir aqui a tarde. Mesmo professor, mesma duração, tudo certinho. E tá aqui, ó, às 18, tá? Vou pôr o Power Jump agora, tá? Todos os dias, às 20, com o professor Robson. 1 hora, o local já é outro, então é a sala de ginástica. Capacidade é 20, esse eu não tenho meta, tá? Não tem nível no meu Power Jump. Clique em adicionar. E vamos lá, todos os dias às 8 da noite. Tá aqui, ó. Tá? Todos os dias às 8, 8, 8, 8, 8, tá? Então, basicamente, é assim que eu lanço horários na minha grade, tá? E aí, vamos distinguir duas coisas, tá? Quando eu falo em configurar horário, local, professor, duração, é administrativo, atividades, botão verde, horários, tá? Quando eu falar em lançar presença, lançar falta, colocar o link da live individual, para aquelas aulas que cada uma vai ter o seu, menu grade direto, tá? Então, em menu grade, onde eu ponho o link, em menu grade, onde eu vou inscrever aquele meu aluno que não vai fazer por conta própria no aplicativo que eu comecei lá, falei lá no começo, tá? Então, por exemplo, hoje o meu aluno, vou mostrar um exemplo aqui. Meu aluno Renato quer fazer aula do cross aqui, ele não consegue fazer por conta própria. Então vamos lá. Eu tenho um aluno exemplo aqui na minha base que eu sei que tem direito a essa aula. Então ele não está no nível permitido. Essa aula aqui é do OD, então ele não pode entrar nessa porque ele não tem nível. Ele barrou aqui, tá bom? Beleza, ele quer fazer o Power Jump das 20. Renato Lopes. Tá aqui, ó. Foi inserido, tá bom? E ó o link da aula, tá? Então aqui é onde eu coloco o link. A cada aula de Power Jump tem um próprio. Eu vou abrir aqui, eu vou pôr um link do YouTube, mas só para vocês entenderem que pode ser qualquer link, tá? Eu vou pegar isso aqui. O link, esse link pode ser esse aqui de cima, tá? Quem participou lá do meu webinar sobre treinamento viu que para colocar vídeo no exercício não é o link lá de cima. Para a grade tá? Para o exercício não, mas para a grade
Coloquei aqui em cima, confirmar. Então, estou disponibilizando esse link nessa aula, tá? Do dia 27 às 20 às 21. Então, salvei, coloquei o aluno e disponibilizei o link. Se eu entrar na aula de amanhã, ó, não tem link. Cada aula vai ter um link próprio, tá? De amanhã não, né? Depois de amanhã, que eu já escrevi ele na aula de amanhã. A aula de hoje, ó, tá sem link também. Então, nessa opção, cada aula tem um link próprio, tá? Então, aí vamos lá, vamos falar agora. Essas aulas de Pilates que vocês estão vendo são aulas de matrícula, tá? Que a pessoa escolhe o dia e horário na hora da compra e fica fixo. Aí chegou o dia de hoje, vamos lá, vou fazer de manhã. Essas minhas aulas de Pilates não estão com finalização automática, tá? Tem que finalizar manualmente, aqui ó, finalizar. Então, digamos que aconteceram as aulas da manhã, o professor chegou agora, ou ele me passou as chamadas para eu lançar no Evo, pode ser o caso, ou ele está fazendo agora, tá? Então, dos 4 só vieram o Wilson e a Carolina. Então, joguei a falta aqui. Justificada não está habilitado, ele não está dando reposição. Então, ninguém falou nada e não veio. Vou deixar assim. Não, mas a Ana me falou que não vinha mesmo. O Gabriel que não falou. Beleza. Coloquei os dois aqui. Salvar. Então, ele guardou a presença e falta que eu dei. Só que ele ainda não computou porque não finalizou, tá? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Finalizar. A aula não aconteceu por quê? Se é uma aula que ninguém veio, a aula não aconteceu, o professor faltou, ninguém veio, acabou a luz, etc. Habilito aqui, finalizo, ele dá falta para todo mundo. Não é o caso, né? Teve aula, eu não habilito e finalizo, beleza. Sessão finalizada, todas as presenças e faltas que eu lancei ali foram computadas agora, tá? Então, para quem eu habilitei justificativa, gerou reposição, para quem eu não habilitei, não gerou, para quem estava com presença, computou a aula dada, tá? Aí eu tenho aqui outra aula individual que eu posso tratar dessa forma também. Tranquilo? Alguém tem uma dúvida do que a gente viu até agora? Alguém quer tirar alguma dúvida? Quer perguntar algo? O pessoal que chegou depois aí, o Wagner e o Alexandre, por favor, mandem no chat da reunião o nome, e-mail e o nome do negócio de vocês, tá? Para eu colocar aqui no nosso controle. E aí, se alguém tiver dúvida, curiosidade e quiser saber de alguma coisa, pode escrever no chat da reunião, ou se preferir, pode abrir o microfone e perguntar, tá? Vocês estão. Então, podem se sentir à vontade aí. Ô, Renato. Oi. Aqui na questão de adicionar o link, né? Eu, por enquanto, estou usando o Zoom gratuito. Aí eu crio o link, eu tenho que lançar ele, assim, bem próximo do horário da aula para não expirar. Aí eu... Assim, quando você pode lançar é à vontade. Se eu lançar 2 minutos antes da aula, dá tempo de atualizar para todo mundo antes do começo. Atualiza na hora. Então, beleza. Obrigada. Imagina. Sim, Fábio. O aluno chegou de última hora, você lança que nem eu lancei o aluno ali, tá? Deixa eu... É que eu acho que eu não vou ter nenhuma aula agora, próximo do nosso horário. Deixa eu ver aqui. 10, não tem, ó. Minha última aula foi às 10. Mas imagina aí que nesse Pilates em grupo aqui, ó. Tá em cima da aula e aí o Renato chegou querendo fazer. Eu vim aqui e lanço, tá? O que pode acontecer? Ele não ter direito a fazer essa aula. Ó, não possui sessões para atividade ou limite de reposições nesse mês foi atingido. Essa é a única limitação que pode acontecer, tá? A questão do contrato dele não permitir. Mas se o contrato dele permite, ele chegou em cima da hora tal, e não deu tempo, você tem dois caminhos. Ou você fala para ele, abre o seu celular e faz a reserva agora. Você pode fazer. Se não tem mais, você não pôs lá tempo de tolerância, você pôs minutos antes. Então você pôs lá meia hora antes da aula e falta 2 minutos para ela começar, aí você tem que entrar na grade e pôr o seu aluno no horário do jeito que a gente falou, tá bom? Então é manual aí.
Pode perguntar mais, gente. Se vocês tiverem dúvida aí, podem perguntar, a gente fala. Senão eu vou prosseguir aí pro aplicativo, tá? Pro Fit. Próxima etapa eu vou mostrar para vocês como o aluno vê a grade, como ele faz reserva, como ele vê o link. Minha pergunta era exatamente sobre o Fit. Então, vou aguardar aí você prosseguir. Beleza, nós vamos entrar nele agora, então. Beleza. Eu vou prosseguir para ele, tá, gente? Vou até interromper aqui o compartilhamento para eu trocar de tela, que ele está em outra tela. E aí, se vocês tiverem dúvida, pode ser até sobre temas que já passaram, pode pôr aí no chat da reunião, tá? Podem perguntar à vontade, que a gente fala sobre, tá? Vamos lá, deixa eu aqui, beleza. Bom, tô exibindo o aplicativo Fit, tá? Vocês estão vendo a tela dele. Eu uso um emulador de Android, então como se fosse a tela do celular, mas está no meu computador, mas é exatamente assim que fica no celular, tá? Eu vou colocar aqui. E-mail. Login. Pronto. Aí aqui, ó, só para vocês entenderem, tá? Se o seu aluno ele é cliente ou já foi cliente de outros lugares que também tem o Evo, se ele usou o mesmo e-mail no cadastro, vai aparecer isso para escolher a unidade, tá? Ou se você tem multi-unidade, né? Se você trabalha, por exemplo, tem o pessoal da Academia Atlética Sul, se eu não me engano, que é uma rede. Você vai ter uma unidade, vou dar o exemplo em números, tá? Unidade 1, 2, 3 e 4. E aí esse aluno consegue acessar as 4. Você permite lá nas configurações, deixa para ele usar as 4. Então, quando ele acessar, vai aparecer aqui, ó, unidade 1, 2, 3 e 4. Aí ele escolhe a unidade que ele quer entrar a princípio, tá? E dá um OK. E aí temos essa primeira. Se você tiver com o timeline habilitado, né? Se você tiver feito o seu primeiro post como academia, essa é a primeira tela do aplicativo, sempre, tá? E aí, por exemplo, o aluno quer trocar de unidade, ele vem aqui em cima, tá? Ele troca. Por exemplo, vou mudar aqui, ó. Essa é a nossa base de testes, tá? Uma base de teste coletiva que a gente tem internamente, que é o Evo Pro. Deixa eu voltar aqui. Então aqui querendo navega. Na minha base de testes a timeline não foi habilitada, então ela não abriu, tá? Não houve primeiro post como academia, então ela não abriu ali de cara. Aí eu tenho aqui todos os recursos que o aluno pode usar. Tem o treino odd, tem tudo. O que eu vou mostrar hoje, que eu vou mostrar agora, é focado na agenda, tá? Só para vocês verem aqui, ó, próximos horários de aula, tá aqui. Como eu tenho direito, essas aulas têm o agendar escrito. Se eu não tivesse direito, ia estar comprar, tá? Se eu tenho direito, mas a aula não permite reserva online, ia estar escrito presencial, tá? Que aí a tratativa tem que ser presencial. E aí, vamos lá, agenda. Aí, só para reforçar, tá, gente? A gente tem um webinar focado só no Fit. Então, se você quiser conhecer os outros recursos do Fit, dê uma olhadinha no calendário de webinars. Participem lá do webinar sobre o Fit, tá? Que aí, nesse webinar do Fit, vai ser falado de todos os recursos sobre o aplicativo. Hoje o nosso foco é só na grade, então eu vou focar bem nela. Quando eu falo da parte técnica, gestão técnica, o foco é no treino, então eu falo de WOD treino, tá? Já nesse do Fit vai falar de tudo, tá bom? Vamos lá. Então aqui está a grade por visualização do aluno, tá? Tenho filtros aqui em cima, então eu tenho o filtro de horário, tenho o filtro de dia da semana e tenho o filtrar que abre com mais detalhe, porque eu posso mudar para um dia específico, posso ajustar o horário, posso habilitar aqui para ver só os horários que eu agendei ou que eu estou inscrito, que eu estou reservado, eu como aluno, tá? Somente aulas que tenham vagas disponíveis, tá? Então eu tenho tudo isso de opções de filtro. Por atividade, então só quero ver uma atividade específica, tá? Sei lá, só quero ver o cross, só quero ver o step. E assim vai. Isso facilita para o aluno visualizar as aulas, tá? Aí eu tenho aqui os horários, tá? As atividades. Pilates individual. Eu fui inscrito nessa aula, então tá aqui, ó, com cor diferente. Tem um cancelar, porque eu habilitei lá para eu conseguir fazer
o cancelamento via aplicativo. A matrícula não é feita por mim, aluno, mas eu consigo sair da atividade, tá? Para gerar a saída, gerar o retorno do check-in. Aí as outras aulas, ó, que passaram ou que não estão configuradas para eu acessar, tá? Ó, encerrada, tá vendo? Pilates em grupo, eu não tenho esse contrato, então aparece comprar. Que aí se eu clico aqui e vou no comprar, ele me direciona para a página de vendas dentro do aplicativo, tá? E aí, galera, se vocês ainda não conheceram página de vendas, a gente tem um webinar falando só sobre página de vendas, que é o e-commerce e mundo digital dentro do Evo, tá? Participem dele, eu aconselho que todo mundo participe dele, para você saber o que dá para fazer para vender online, para vender dentro do aplicativo, de mecânicas e dinâmicas de venda online, dicas de divulgação de tudo isso, tá? Então, se todo mundo, aconselho que participe desse webinar, tá? E aí eu tenho aqui os outros horários. Então, eu tenho o cross, ó, o cross da 19, tá? Aí eu, como aluno, quero fazer a aula do cross. Eu vou clicar aqui em agendar. Deseja agendar? Confirmar. Cliente não está no nível permitido da atividade. Então, ele me avisou, não tem um nível para essa aula, tá? Então, beleza. Entrei na aula, vejo todos os detalhes sobre ela, capacidade, etc, tá? Vamos no Power Jump aqui, ó. Clico em agendar. Deseja agendar, confirmar. Agendamento feito, tá? E aí eu tenho que ingressar. Por quê? Porque essa aula está configurada para acesso, para aula virtual. Só que lembre-se que eu não coloquei o link na aula de hoje. Então, se eu clico em ingressar, ele não dá em lugar nenhum. Nesse caso aqui. Localhost. Por quê? Porque não tem nada. Então, ele dá como se fosse uma atividade local. Então, vamos lá. Eu vou entrar no meu aplicativo, meu Evo. E eu vou disponibilizar o link na atividade de hoje também. Deixa eu abrir ele aqui. Cadê? Power Jump de hoje. Vou adicionar um link. Aí eu vou colocar aqui. Show, coloquei o link, tá? Agora, se eu clicar em ingressar, peraí, que eu preciso atualizar o aplicativo. Como eu acabei de colocar, eu preciso atualizar o aplicativo para ver, tá? Então, acho que só de sair e entrar aqui, ó, ele vai atualizar. E aí, quando eu clico em ingressar, ele vai abrir, ó, o vídeo dentro do Fit, tá? Então, o aluno vem aqui, dá o play e assiste o vídeo dentro do aplicativo, tá? E aí, lembrando, ó, 1h06 esse vídeo, então o aluno consegue ver tudo, ó, por exemplo. Deixa eu adiantar aqui, ó. E aí ele tá aí, ó, participando da aula online, tá? Essa é gravada. Se for, por exemplo, acho que foi a Camila que falou sobre o Zoom, né? Basicamente, vou colocar o link do Zoom, ele vai direcionar para o aplicativo do Zoom, tá? Então ele vai entrar aqui, vai clicar em ingressar, ele vai ser direcionado para o aplicativo do Zoom. E aí ele consegue entrar na aula direto pelo celular, tá bom? E aí as aulas que eu não tenho direito aparece o comprar, tá? Aulas presenciais que eu fizer a reserva, eu consigo desfazer o agendamento clicando em cancelar. Ele vai perguntar se eu realmente desejo sair, eu confirmo e ele me retira e eu recupero essa reserva, tá bom? Então, a visão do aluno é essa, tá? Ele pode ver as aulas de amanhã, por exemplo, quero ver o que dá já para eu fazer reserva. Então, a Power Jump, já estou reservado. Pilates individual, também dá para sair. Eu quero me inscrever aqui no Cross de manhã. Já deixei aqui para ele me notificar. Porque a aula não está ainda, ela não está configurada para permitir que eu faça a reserva ainda. Lembra do permitir reservar no período antes? Não bateu esse período ainda. Então, devo ter colocado 8 horas. Deve fazer, se eu não me engano, a diferença aí é de pelo menos umas 18 ou 20 horas. Então, não dá ainda.
Quando tiver liberado, o aplicativo me notifica. Aí eu já venho e faço a reserva. Bom, essa é a visão do FIT, do aluno, tá? Do grade para o aluno. E eu tenho aqui também o Evo App. O Evo App é o aplicativo do colaborador, tá? O aplicativo da staff. Então aqui é como o meu colaborador, o meu professor, o meu recepcionista vão visualizar as coisas dentro do sistema, tá? Ele é um aplicativo novo, então ele tem poucos recursos ainda, tá? Mas tem recursos já muito úteis. O nosso projeto, a nossa ideia é que a gente consiga pôr todas as ferramentas importantes que já existem hoje no Evo aqui no celular, tá? Então, provavelmente nós vamos, que vocês com certeza vão ver, prescrição de treino via aplicativo, edição de grade via aplicativo, lançamentos de recebimentos, etc., via aplicativo, tá? Tudo aqui. Aí é o seguinte, eu tenho próximas aulas, porque eu tenho grade aqui também, tá? A gente já vai falar de aula, mas aqui ele mostra os próximos horários. Tarefas pendentes. A única tarefa que aparece aqui é promoção de níveis, tá? Alunos que atingiram critério de promoção. Ele aparece aqui e você consegue gerenciar por aqui, fazer a promoção por aqui. Eu tenho publicações, que aí é a timeline. Aqui você posta como academia. Então aqui os seus colaboradores, você consegue postar como academia, se tiver permissão, tá? O que vai definir se tem ou não permissão é a permissão que você configura lá no Evo, tá? O aplicativo leva em consideração a permissão do Evo. E aqui eu tenho a aba clientes, que eu consigo acessar o cliente, consigo ligar para o cliente direto no meu celular, escrever no WhatsApp para ele direto do meu WhatsApp, mandar um e-mail para ele direto do aplicativo, e aí é via sistema, e notificação push, mandar uma notificação no feed dele, tá? Posso usar os filtros para ver algo por tipos de cliente, situações de cliente, posso usar o pesquisar para procurar um nome específico de um cliente, tá? E aí eu tenho o menu agenda, que é o que a gente quer ver hoje. Aí aqui, basicamente, aquilo que eu falei para vocês que a gente faz no menu grade, dentro do Evo, a gente faz aqui no agenda do Evo App. Então, vamos lá. Vamos usar um exemplo aqui. Vamos nesse Pilates em grupo aqui. Então, a professora Carolina entrou aqui, ou uma recepcionista, tá? Existem casos onde o professor é uma aula atrás da outra, ele não fica dando presença e falta no sistema para não perder tempo, fazer as aulas durarem o tempo completo que vocês colocam na grade. Então, quem vai gerenciar a presença e falta é um profissional, uma recepcionista, um profissional administrativo, um estagiário ou um professor assistente que vai ter a responsabilidade de entrar na aula, fazer a presença e só. Então, ele entra aqui, independente de quem seja, aí ele vai ver quem está na aula. Só a Suzane veio hoje, então ele vem aqui, ó, tira a presença, então o Alessandro ficou com falta. Passou, terminou o horário da aula, finalizar, aquele finalizar que a gente viu lá atrás. E vou pôr alguém na aula, adicionar participante. E aí jogo o nome desse participante. Por exemplo, aquele meu participante teste, tá? E clico lá embaixo em adicionar participante. Porém, ó, se ele não tem direito, ele barra, ele me avisa, ó. Não dá para pôr, esse cara aí não pode fazer essa atividade, tá? Então, basicamente, são essas as funções que eu tenho dentro do Evo App, tá? E aí aqui é a gestão dos horários e das grades pelo lado do colaborador, tá bom? Alguém aí tem dúvidas ou curiosidades sobre o que a gente fez agora? Alguma coisa aí que vocês queiram perguntar? Quem quiser pode escrever ou pode perguntar, tá? Alexandre, não é Evo Pro, é Evo App. Ambos os aplicativos tem nas duas lojas, tá? Tanto na Play Store quanto no iTunes, né? Na Apple Store. Então, tem uma dúvida aqui, eu estou vendo Evo Mobile, também é de vocês? Esse é o antigo, esquece. Esse aí é legado. Tá, então o FIT é para os alunos e o Evo App para os colaboradores, correto? Perfeito, perfeito. Okay. O Evo Mobile e o Evo Gestor
São aplicativos antigos que nós tínhamos, tá? Antes do Fit. O Fit já tem aí 1 ano e meio, mais ou menos. Esses dois eram aplicativos antigos, foram o início da era Evo no celular. Eles eram em parceria, tal, então não eram nem desenvolvidos por nós. E aí a gente começou com o Fit e tal, e a gente deixou porque tem gente que usa, tem gente que ainda prefere eles por conta de layout e tal. Eles funcionam, mas eles não sofrem atualização, então tem recurso que o Fit e o Evo app vão ter que esses aí antigos não vão ter, tá? Então, o mais aconselhável é que vocês já acostumem com o Evo app e o Fit para não correr risco aí de ficar com recursos que não vão mais funcionar daqui a um tempo, tá? Tranquilo, gente, por enquanto. Eu quero mostrar uma última coisa para vocês, que é aquela atividade sob demanda. Eu vou mostrar de novo a tela do meu sistema. Pronto. Então vamos lá. Eu vou vender para mim um serviço de avaliação física e depois eu vou mostrar como é que eu agendo, tá? Então eu vou entrar no meu perfil de cliente. E aí, gente, eu vou frisar, tá? Como a gente está focando em grade, eu vou fazer um ciclo de vendas rápido e eu não vou explicar ele, tá? Eu vou só fazer para ilustrar esse serviço. Se você ainda não conhece o ciclo de vendas e quer conhecer, existe um dos webinars, chama Ciclo de Vendas, que mostra exatamente isso que eu estou fazendo, mas com detalhes explicando cada coisa, tá? Mas aí, se você tem já um costume, de repente, de fazer compra online, por exemplo, você já vai meio que entender essa tela aqui, porque é basicamente escolher o produto, depois escolher a forma de pagamento, tá? Isso é uma venda física, então eu só estou informando para o sistema como eu fiz a venda para o meu cliente, então a venda já aconteceu, eu só estou registrando no sistema, tá? Então, com a venda disso, o cliente tem o direito a fazer ele tem direito a fazer a atividade em si, tá? Agora ele tem porque eu vendi o serviço e isso permite. Agora eu venho aqui em grade, clico no botão verde adicionar e aí eu consigo pôr atividade. Toda atividade sob demanda eu insiro pelo botão verde lá em cima adicionar, tá? Então aqui ele abre essa caixa, eu ponho o dia que ele agendou, vou colocar o dia de amanhã, por exemplo. Hora de início, vamos colocar que ele marcou às 8 da manhã, tá? Então eu vou vir aqui, ó. 08, tá? Atividade, avaliação física. Nessa atividade só aparece o que é sob demanda, tá? Ele já puxou a duração e quantidade de vagas padrão, tá? Que é obrigatório. Professor, eu vim aqui e escolhi quem vai dar, ó, ele olhou para todos os professores, quais que estão nesse horário? Só o Renato, então ele me deu aqui. Área, sala de avaliação, participante, é quem vai fazer. Vou dar um exemplo, não vou pôr o que eu vendi ainda, vou pôr outro. Eu tenho mais de um Renato Lopes aqui, ó. Vou pôr o que é só Renato Lopes. E ele me avisou aqui, ó. Esse aluno não possui sessões para atividade, o limite de posições desse mês foi atingido. Essa é a mensagem padrão para quem não tem direito a fazer atividade. E vou pôr o outro. Então, para vocês entenderem que se eu configurei para atividade observar lá apenas quem comprou, quem não tiver direito, quem não tiver comprado a sessão, não vai conseguir ser inscrito, tá? Vocês me viram vendendo para esse cliente, Renato Lopes Garcia Neto, então eu consegui pôr. Então aqui já validou que ele tem direito, tá? Pus todos os dados, então dia, horário, a aula, o professor, o profissional que vai aplicar, o local e o cliente. Clico no botão verde adicionar e pronto, tá lançado. Aqui, ó, terça-feira, 8 da manhã, tá bom? Tudo certo. Atividade lançada, funcionando direitinho, tá? Então o aluno vai ver isso na grade dele, eu vou ver isso aqui, ele está destacado com horário diferente, então o horário está marcado, tudo certinho, sem dificuldades, tá bom? Alguma dúvida, gente? Se tiverem qualquer dúvida, podem já colocar aí, que a gente está finalizando, tá? Tranquilo, gente. Então, ó, falando sobre gestão de grade, todas as atividades sobre
É basicamente isso, tá? Não tem mais o que acrescentar. Se vocês tiverem outras dúvidas ou tiverem coisas que vocês viram aí que gerou curiosidade, né? Por exemplo, ciclo de vendas, a parte de venda online, não esqueçam de conferir também os outros webinars que estão lá na agenda. Além disso, procurar aí, se vocês estiverem em fase de onboarding, procurar o agente de onboarding de vocês para tirar suas dúvidas, para falar dos tópicos que ficaram em aberto para você ou para falar das especificidades. Então, pode ser que eu não tenha tocado, de repente, em algum detalhe da sua área, por conta da especificidade. Então, você pode procurar o seu agente de onboarding para entender. Já adianto que se você tem atividades que eu não mostrei e tal, vai entrar nessas dinâmicas que eu falei hoje, seja previamente ou sob demanda, vai entrar. Dá para colocar, tá? Qualquer atividade que você tenha, dá para colocar na grade, usar a grade para controlar. O que vai mudar é o jeito de usar, o jeito que você vai lançar, o jeito que você vai administrar com o seu cliente. E aí, qualquer dificuldade que vocês tiverem, é só falar com a gente. Se vocês quiserem a gravação aí do webinar de hoje, peçam para o agente de onboarding de vocês, ou se você não tiver em onboard, peça no suporte, no chat do sistema lá para o suporte. Eu acho que a partir de 1h da tarde, 1h30, já vou ter o link para disponibilizar. Então, se vocês quiserem, deixa para pedir no período da tarde, tá? Para garantir que já vai estar lá o link para vocês. E a gente se vê nos próximos webinars aí que eu apresentar. Quem aparecer, a gente bate outro papo, fala de outros temas, tá bom? Até a próxima, gente. Foi um prazer falar com vocês hoje. E tenham uma boa semana, tá bom? Até mais, gente.